Nós vamos te contar no vídeo de hoje uma história de assombração, mais uma história de assombração que teria acontecido aqui no Brasil. Essa história foi veiculada pelo programa Você Acredita, que é um programa antigo, um programa dos anos 90, um programa de rádio, que era veiculado pela Rádio Globo, lá de São Paulo. E nos anos 90, nas madrugadas, ele ia ao ar, sempre com histórias de assombrações. E muita gente acompanhava, né, o Você Acredita, e eu estou fazendo as pesquisas e estou descobrindo algumas histórias interessantíssimas que foram ao ar. Essa história, por exemplo, foi ao ar com o nome de um misterioso telefonema ou um telefonema misterioso, alguma coisa assim. Então eu vou te contar essa história agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Teologia Cultural. Prazer imenso ter você por aqui. Se você gosta de histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, você está no canal certo, tá? Se você se interessa por esse conteúdo, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Lembrando que a gente tem um outro canal que fala sobre histórias de assombrações, especificamente de Pernambuco. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Então é só você clicar lá e você conhecer um pouco das nossas histórias aqui de Pernambuco. Mas vamos contar o que foi que aconteceu nessa história, um telefonema misterioso que foi veiculado nos anos 90 pela Rádio Globo, né? Nossas pesquisas acabaram descobrindo uma história muito interessante e uma história muito tenebrosa. E ela tem como cenário principal o bar do Seu Luís, tá? Que provavelmente esse bar fica localizado ali no Sudeste. Daqui a pouco você vai entender por quê. Deve ter sido, inclusive, deve ter acontecido numa cidade do interior, né? O bar do Seu Luís, ele começou a ficar famoso porque ele recebia sempre um telefonema às 4 horas da tarde. Era uma coisa metódica, uma coisa religiosa. Sempre às 4 horas da tarde. Lembrando aqui, tá, que a gente está falando de um programa que aconteceu nos anos 90, e aí pouquíssimas pessoas tinham celular. A grande maioria das pessoas tinha telefone fixo. No bar do Seu Luís, que era um bar conhecido na região, mas começou a ficar muito mais conhecido, porque no bar do Seu Luís tinha um telefone, e esse telefone sempre tocava às 4 horas da tarde. O Seu Luís atendia essa ligação, e um rapaz que não se identificava começava a perguntar desesperadamente, pedir para falar com uma pessoa chamada Silvia, né? Eu quero falar com Silvia, quero falar com Silvia. E aí o Seu Luís, ele sempre dizia, quem é que está falando? E nesse momento a ligação caía. Então isso aconteceu durante vários anos, né? Durante, inclusive, aproximadamente 5 anos, teria acontecido ali de todos os dias, quando o bar estava aberto, às 4 horas da tarde, o telefone tocava e Seu Luís atendia, e a outra pessoa do outro lado, que era um homem, falava, eu quero falar com Silvia. E ele perguntava, quem é que está falando? Pelo amor de Deus, me diga quem é que está falando. E aí a ligação caía, tá? A ligação não completava. E aí o que acontece é que um belo dia, na verdade, na parte da tarde, né? O Seu Luís acabou recebendo lá nesse bar uma visita de uma antiga moradora, que ele não estava muito bem lembrado quem era, sabia que conhecia a menina da região, a menina era da região, né? Mas ele já fazia muito tempo que não tinha visto essa menina e tal, e ela começa a conversar com ele, né? Olá, Seu Luís, tudo bem? E ele fala, tudo bem, como é que você tá e tal, faz muito tempo que eu não lhe vejo. E aí ela começa a contar uma história, né, de que ela tinha saído da cidade, que ela tinha fugido da cidade, e ele começa a relembrar um pouco dessa história e fala, eu acho que eu me lembro de você, mas por que mesmo que você saiu daqui da cidade, né? Por que você foi embora? E aí ela fala, olha, meu pai, como o senhor deve se lembrar, é um rico fazendeiro, era na verdade, porque ele faleceu recentemente, era um rico fazendeiro aqui da região, e eu acabei me apaixonando por Edmundo. Edmundo era um trabalhador dele, eu acabei me apaixonando por ele loucamente e tal, e nós marcamos um encontro. Meu pai não aceitava essa relação, não aceitava que eu me casasse com ele, então a gente combinou de fugir, né? Então nós combinamos um encontro num lugar distante, e foi nesse momento que eu fugi, já faz 5 anos isso e tal. E aí Seu Luís começa a se lembrar, mas ainda muito vagamente, quem era aquela menina. E ele fala, mas eu lembro de uma história assim, essa história ficou muito conhecida aqui na cidade, que a filha do fazendeiro tal
tinha fugido e tal, para se casar com um rapaz. Como é que tá esse rapaz? Como é que tá o Edmundo? Como é que estão vocês? Aí ela se entristece, né? E ela fala assim, olha, eu não me casei com o Edmundo, tá? Eu fugi, porque eu disse que ia fugir, e disse que só ia voltar para cá quando o meu pai falecesse, e foi o que aconteceu recentemente, o senhor deve ter tomado conhecimento. Mas eu não encontrei com o Edmundo, porque ele faltou o nosso encontro, né? A gente marcou de se encontrar no local para a gente fugir juntos, mas ele não apareceu. Eu fiquei esperando muitas horas lá e ele não apareceu. E, enfim, devido a tanta espera, eu percebi que ele não vinha mais e acabei indo embora, né? Já tinha dito que eu ia fugir, acabei decidindo realmente fugir e decidi só voltar para cá quando meu pai falecesse. E ele faleceu recentemente. Eu estou voltando aqui para visitar as pessoas que eu não visitava há muito tempo, né? Já frequentei o bar do senhor e tal. E aí ela começa a contar essa história. Neste momento, dá 4 horas da tarde. É o momento que eles estão conversando. E aí o que acontece é que o telefone começa a tocar de novo, né? Mas ele continua a conversa com ela e ela fica incomodada com aquele barulho do telefone tocando. O seu Luiz não atendia, né? E ela fala, olha, seu Luiz, pode atender a ligação, tá? A gente dá um pause aqui na nossa conversa, pode atender essa ligação. O telefone já tá tocando há um tempão. Aí ele fala assim, olha, minha filha, eu não vou atender, porque eu já deixei de atender isso já faz alguns dias, né? Há 5 anos que eu recebo uma ligação de uma pessoa misteriosa aqui, toda vez às 4 horas da tarde. Essa pessoa me liga, é um homem, e pede para falar com Silvia, e eu não sei quem é essa Silvia e tal. E aí ela fica assustada com isso, né? Porque ela diz, seu Luiz, o senhor não está lembrando do meu nome? Eu me chamo Silvia, né? Será que não é para mim essa ligação? E aí ela pede autorização para atender a ligação e ele deixa, tá? Foi quando ela pegou o telefone e falou com o rapaz pediu, olha, eu gostaria de falar com Silvia. Ela disse, olha, é uma Silvia que está falando, tá? Meu nome é Silvia. E aí o rapaz do outro lado da linha começa a se declarar para ela, dizendo, Silvia, meu amor, eu não esqueci você, eu faltei ao nosso último encontro porque os capangas do seu pai me mataram, e sou eu, Edmundo, eu ainda te amo muito. Por favor, peça para alguém encontrar meu corpo, que ele está perto do penhasco na Estrada Norte, né? Foi essa informação que ele deu. Ela ficou completamente paralisada, não sabia o que fazer. O seu Luiz também não sabia o que fazer, achava a história completamente inacreditável. Até que me parece que eles entraram em contato com a polícia. A polícia foi lá onde ela tinha dado as coordenadas, verificou realmente restos mortais perto do penhasco, onde ele tinha dito. E a polícia acabou investigando e acabou descobrindo o seguinte, que neste último encontro, o pai de Silvia acabou tendo a informação, né, de que o Edmundo ia para lá e pediu para que os capangas dele tirassem a vida do Edmundo, para que a filha não casasse. Talvez ele esperasse, inclusive, até que a filha retornasse, né, não fugisse de casa e tal. Mas não foi o que aconteceu. A partir deste dia, o bar do seu Luiz nunca mais recebeu essa ligação às 16 horas, né? E segundo o que as pessoas contam na região, o Edmundo, na verdade, estava ligando desesperadamente porque ele precisava que seu corpo fosse encontrado, precisava que a história fosse desvendada para que ele encontrasse, de certa forma, a paz e conseguisse seguir o seu caminho no outro mundo. Mas o que eu queria perguntar para você é se você acredita nessa história ou você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta?